Seguindo as atribuições legais a mim conferidas, como presidente da Comissão Permanente de Administração Tributária, Financeira, Orçamentária e Pública, damos início a essa audiência pública, a qual tem como objetivo avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2025. Convido para tomar assento à mesa a vereadora Irene Kozak, relatora da comissão, e o vereador Flávio César Onesco, membro da comissão. Convidamos os seguintes autoridades para compor a mesa: senhor Amadeus Elídio dos Santos, presidente da Câmara; senhor Mário Cílio Chopt, prefeito em exercício. Convidamos também para fazer parte da mesa secretária de Educação e Cultura, Rosângela Aparecida dos Santos; secretária de Saúde, Simone Aparecida Gonçalves Soares de Souza; secretário de Serviços Públicos, Ismael Veloso; secretário de Agricultura, Oswaldo Laveza; secretário do Planejamento, Jaqueline Pereira Orsi; secretário de Assistência Social, Rosemary Maibuc; secretário da Fazenda, Lucilene Diticum; secretário de Desenvolvimento Sustentável, Newton César Campos. Registramos e agradecemos a presença dos vereadores Genauro Ruba, Marilza Dias, Antônio Martins. Agradecemos a todos os servidores públicos e aos munícipes aqui presentes, e também àqueles que nos acompanham através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. A audiência pública é um instrumento de controle social muito importante que promove a participação comunitária. Além disso, é uma exigência da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e tem como objetivo principal a avaliação do cumprimento das metas fiscais, sendo elas relativas ao primeiro quadrimestre de 2025. Para dar início à explanação contábil, convido o servidor João Stuck Sobrinho, contador da Prefeitura. Boa tarde ao Cidinho, presidente dessa sessão, a vereadora Irene, ao vereador Amadeu, a Rosângela, aliás, a Simone, nossa secretária de Saúde, ao Edson, representando a Secretaria de Educação, a Jaque, nossa secretária de Administração, nosso vereador também, o Formigão, a Lu, nossa diretora financeira, aos vereadores Genauro, ao vereador Martins e a nossa vereadora também, a Marilza. Também a todos aqueles aqui presentes, né? E todos aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Como o Cidinho já nominou, a gente está aqui em cumprimento à legislação 101, né, da LRF, no artigo 9º, no parágrafo 4º, que diz que até os finais dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais ou municipais. No nosso caso aqui no Legislativo hoje, estamos reunidos para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025. A explanação se dará da seguinte forma: primeiramente as metas fiscais das receitas, depois um comparativo entre o arrecadado no primeiro quadrimestre de 2024 em relação a 2025, as metas fiscais das despesas e outras metas gerais.
Previsão inicial das receitas com impostos e taxas: 5.278.606 foram arrecadados no quadrimestre, R$ 2.989.091,18, 56% do valor previsto para o exercício de 2025. Receita de contribuições, previsão inicial de R$ 1.357.310, arrecadado no primeiro quadrimestre, R$ 255.384, 18,82% do previsto para o exercício. Receitas patrimoniais, previsão inicial de R$ 569.771, arrecadado R$ 872.366,90, 153% do previsto. Receita de serviços, previsão com R$ 96.667, arrecadado R$ 7.979, 8% do previsto. As transferências correntes, que envolve as transferências constitucionais e as outras transferências também do governo federal e estadual, previsão inicial de R$ 63.364.985, arrecadado no quadrimestre R$ 21.474.725,43, 33,89% do valor previsto para o exercício. Outras receitas correntes, previsão inicial de R$ 32.940, arrecadado R$ 61.453,77. A previsão inicial de todas as receitas correntes era de R$ 70.720.419, foram arrecadados no quadrimestre R$ 25.661.081, 36,29% do previsto. Alienação de bens, não tivemos arrecadação. Operação de crédito, previsão inicial de 2.140, foram arrecadados 2.431.590,22. Essas receitas de operação de crédito são provenientes daquelas operações que foram contratadas lá no exercício de 2024 e tem algumas que a liberação ocorreu no exercício de 2025. Por isso que nós temos aquele valor arrecadado agora, mas são provenientes de operações contratadas no exercício anterior. Transferências de capital, são transferências de convênios para investimentos, 689.467,60. Então, o total das receitas de capital, previsão 2.140, e foram arrecadadas R$ 3.121.057,82. Total das receitas previstas para o exercício, R$ 70.722,59, arrecadado no primeiro quadrimestre de 2025, R$ 28.782.058,63, 40,7% do valor previsto para o exercício. Nesse quadro seria um demonstrativo das receitas com impostos e taxas, que são aquelas receitas próprias do município, de arrecadação ali na nossa tesouraria. Foram arrecadados no quadrimestre R$ 2.989.091,18. Com IPTU, foram arrecadados R$ 172.607, 5,77% do total de tributos. Imposto de renda retido na fonte, R$ 971.808,48, 32,51%. Com ITBI, foram arrecadados R$ 1.121.393,21, representou 37,52% das receitas com impostos e taxas. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, R$ 449.534,74, 15% do total arrecadado. E as taxas de fiscalização e poder de polícia somaram R$ 271.835,69, 9,9% do total arrecadado. E contribuições de melhorias, R$ 1.911,82. Então, nesse quadro, são aquelas receitas próprias do município, que não dependem nem do governo federal, nem do governo estadual, nem de outras entidades, aquelas arrecadadas na tesouraria do município. Que seria um demonstrativo das principais receitas arrecadadas no exercício no primeiro quadrimestre de 2024 em relação ao quadrimestre de 2025. As receitas tributárias
no primeiro quadrimestre de 2024 somaram 1.687.261. No primeiro quadrimestre de 2025, R$ 2.989.091,18, uma evolução positiva de R$ 1.301.831,00, 77% de acréscimo em relação ao quadrimestre de 2024. Aqui a gente pode notar bem, um dos fatores que contribuíram para o aumento dessas receitas em relação a 2025 foi o ITBI, que são aquelas receitas assim que elas não dependem muito do município, né? São os negócios de compra e venda de imóveis que acaba gerando essa receita. Então, ele demonstra que no primeiro quadrimestre de 2025 nós tivemos várias negociações com imóveis que acabou contribuindo para que houvesse aquele crescimento lá, bem considerável em relação ao primeiro quadrimestre de 2024. A receita do FPM, o arrecadado no primeiro quadrimestre de 2024 foi de R$ 6.494.527, no primeiro quadrimestre de 2025, R$ 6.915.962,91, R$ 421.435, um acréscimo de 6,49% em relação ao primeiro quadrimestre de 2024. O ITR, 76.733 no primeiro quadrimestre, 73.597, uma queda de 3%, em percentuais 4%, mas essa é uma receita também que não reflete muito, porque a arrecadação principal dela vai ocorrer lá no mês de outubro. Esses aí são alguns parcelamentos, alguns atrasos que ocorreram, que foram recolhidos agora, mas a arrecadação principal dela acontece lá no mês de outubro. As transferências do Fundo Nacional de Saúde, 836.203 no primeiro quadrimestre de 2024, contra 2.402.294 no primeiro quadrimestre de 2025. Uma evolução também de R$ 1.566.000. Aqui também ela teve um acréscimo maior, porque a gente teve uma arrecadação de R$ 1.100.000 proveniente das emendas parlamentares destinadas à saúde. Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento e Educação, no primeiro quadrimestre 2024, 298.477, no primeiro quadrimestre de 2025, 349.743, uma evolução de R$ 51.265, 17,18% de acréscimo em relação ao primeiro quadrimestre de 2024. As transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, 94.342,30 no primeiro quadrimestre de 2024, 61.639,48 no primeiro quadrimestre de 2025, uma queda de 34,66% em relação ao quadrimestre de 2024. Transferências do ICMS, são repasses do governo estadual. Primeiro quadrimestre de 2024, 5.901.509. No quadrimestre de 2025, R$ 6.107.951, R$ 206.442 de acréscimo, que representa 3,5% em relação ao quadrimestre de 2024. Com IPVA, R$ 1.276.918 no quadrimestre de 2024, no quadrimestre de 2025, R$ 1.346.439, uma evolução de R$ 69.521, 5,44% de acréscimo. As transferências do Fundeb, no primeiro quadrimestre de 2024, R$ 2.789.339, em 2025, no primeiro quadrimestre, R$ 3.100.949, uma evolução de 311.000, em percentuais um acréscimo de 11,17%. O Fundeb, que é um complemento do Fundeb, que se chama VAR, 50.155 no primeiro quadrimestre de 2024, 186.701 no quadrimestre de 2025, uma evolução também de R$ 136.545,92, 272% em relação a 2024.
Então, dessas principais receitas, elas somaram no primeiro quadrimestre de 2024 19.505.000, no primeiro quadrimestre de 2025, 23.534.372, R$ 4.028.900 de acréscimo em relação a 2024, que representa um crescimento de 20,66%. Das receitas, se não houver nenhum questionamento, nossa parte está encerrada, e a seguir passaremos a falar sobre as despesas. As despesas realizadas, as metas fiscais das despesas, os restos a pagar, dívida flutuante, amortização da dívida, despesa com pessoal. A previsão inicial, com despesas de pessoal e encargos sociais, 34.502.440, foram empenhados no primeiro quadrimestre, 11.133.706 reais, 32% do valor previsto para exercício. Foram liquidados o mesmo valor e foram pagos 10.829.070,35, restando a pagar 304.635,98. Esses valores que aparecem a pagar ali, com o pessoal e encargos sociais, não é referente à folha de pagamento. A folha de pagamento sempre é paga no dia 30, mas os encargos sociais que são recolhidos tanto para o Fundo de Previdência como para o INSS, ele tem um vencimento no mês seguinte. Por exemplo, o INSS, o recolhimento dele é no dia 20 e o Previdência também no dia 20. Por isso que parece aquele valor lá de encargos sociais a pagar. João, só um minuto. O Mário, faz parte da mesa, por favor. Obrigado, João. Mais uma coisa, João. Agradecer a presença do vereador Altair Júnior. Então, registrando a presença aí do prefeito em exercício, Mário Círio Schoptjan, e vamos dar continuidade às apresentações das metas das despesas. Juros e encargos da dívida, previsão de 468.500, foram empenhados 200.853, 42% do valor previsto, o mesmo valor foi liquidado e o mesmo valor foi pago. Outras despesas correntes, que são todas as despesas de manutenção do Executivo Municipal. Previsão inicial de 27.755.274, foram empenhados no primeiro quadrimestre 12.770.399,19, 46% do valor previsto para o exercício. Do total empenhado foram liquidados 10.265.262,33 e do total liquidado foram pagos 9.387.309,06, restando a pagar no encerramento do primeiro quadrimestre 3.385.027,70. O total das despesas correntes previsto para o exercício de 2025 é de 62.728.222. Desse total foram empenhados 24.104.958, 38,4% do previsto para o exercício. Do total empenhado foram liquidados 21.599.822 e do total liquidado foi pago 20.417.232,77, restando a pagar 3.687.726,11. As despesas com investimentos, previsão 2.453.746,60, foram empenhados 3.630.717,75, 147% do previsto.
Do total empenhado foram liquidados 3.330.785,77 e desse total foram pagos 3.304.820,12, restando a pagar 325.897,63. Amortização da dívida, previsão de 1.951.853, foram empenhados 413.903,24, 21% do total previsto, o mesmo valor foi liquidado e o mesmo valor pago. Previsão do total das despesas com capital inicial, 4.405.604,23, foram empenhados 4.044.620,99, 91% do previsto. Desse total empenhado foram liquidados 3.749.689 e do total liquidado foram pagos 3.718.726, restando 325.897 a pagar. O total das despesas previstas para o exercício de 2024 somaram 67.533.427, foram empenhados no primeiro quadrimestre 28.149.579,87, 41,68% do total previsto para o exercício. Do total empenhado foram liquidados 25.344.511,3 e foram pagos 24.135.956,13, restando a pagar ainda 4.013.623,74. Que seria um demonstrativo dos restos a pagar de exercícios anteriores. No encerramento de 2024, restava a pagar do exercício de 2011 7.800, permanece o mesmo valor. De 2022, 500 mil, permanece, aliás, de 2012, não 22, 500 mil, permanece o mesmo total. 2016, R$631, também permaneceu. 17, 3.513, também permanece. 2019, 2.054, também permanece. 2022, 11.312, permanece o mesmo total de R$23.851, permanece. No encerramento de 2024, foram inscritos em restos a pagar 985.516,86. Desse total foram baixados no primeiro quadrimestre 694.732, restando a pagar ainda, do exercício de 2024, 291.144,17. Então, as dívidas de restos a pagar, processados e não processados, no encerramento do exercício de 2024, era de 1.512.618, foram baixados no primeiro quadrimestre 694.372,69, restando a pagar ainda 818.245,99 centavos. Nesse quadro é o demonstrativo da dívida flutuante. É toda aquela dívida do executivo com vencimento de curto prazo, aquela que teoricamente deveria ser paga no final do exercício, ou que, se não for pago por algum motivo, o dinheiro tem que ficar depositado na conta para que tenha cobertura financeira. Os empenhos a processar do exercício de 2025 são aqueles que foram feitos os empenhos, mas não houve a finalização da aquisição dos produtos ou bens ou materiais. 2.805.068. Os empenhos processados, é aqueles que o processo de compra já se terminou, já recebeu a nota, já houve a liquidação, só não houve o pagamento. 1.208.554, o total de empenhos a pagar com fornecedores do exercício de 2025, no primeiro quadrimestre, é de 4.013.623,74. De exercícios anteriores, ainda restou 818.241. Então, a nossa dívida com fornecedores, com empenhos do exercício e de exercícios anteriores, somam 4.831.869,73 centavos. Os consignados são aqueles valores que são retidos de servidores ou de próprios prestadores de serviços, são as retenções de imposto de renda, ISS, INSS, que são recolhidos em data diferente. Então, o total dos consignados
783.271,66. Depósito calção, que são aqueles depósitos que as empresas fazem por força de edital de licitação, que tem alguns editais que cobram que se faça o depósito calção. Então o município tem depositado R$ 27.768,42. O total das consignações, então, somam R$ 811.040,08. O total da nossa dívida flutuante, os consignados mais os empenhos a pagar, somam R$ 5.642.909,81. Nesse quadro é o demonstrativo da dívida fundada. É aquela dívida contratada que ela tem vencimento de longo prazo, que ultrapassa o exercício financeiro. Alguns são com dívidas de 10 anos, alguns de 5, com diferentes prazos de vencimento. A nossa dívida com o INSS no início do exercício era de R$ 2.622.509, foram baixados no primeiro quadrimestre R$ 105.883,90, restando ainda R$ 2.516.625. Parcelamento com a Receita Federal proveniente de PASEP, R$ 323.254,91, foram baixados R$ 14.247, restando ainda R$ 309.007,76. Com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no início do exercício a dívida era de R$ 79.059, foram pagos R$ 4.543, restando ainda R$ 74.505. Os parcelamentos com o Fundo de Previdência somaram R$ 5.035.400, foram baixados no primeiro quadrimestre R$ 178.644, restando ainda R$ 4.857.255. Com o Fomento Paraná, a revitalização da Avenida São Pedro ainda, no início era de 406.061, foram pagos 51.234, restando ainda 354.827,27. Com o Fomento Paraná, proveniente de Recap Asfáltico, aquele que foi contratado no ano passado, 934.178, esse ainda o município não iniciou o pagamento, só está pagando juros. O valor permanece ainda, R$ 934.178. Ele tem uma carência, se eu não me engano, de 12 meses para que se inicie o pagamento. Eu não lembro agora qual que era, 12 meses, né? Então, provavelmente lá para o final do exercício, a gente já começa a fazer a amortização desse empréstimo também. Com o BRDE, que é proveniente do financiamento da iluminação pública, R$ 1.557.914, foram baixados no exercício 59.849, restando ainda R$ 1.498.065. Com o Banco do Brasil, aquela é a operação de crédito para a revitalização da estrada do Alto São João. No final do exercício era de 499.181, aí houve uma liberação daqueles 2.431.597, aliás 590, agora no primeiro quadrimestre de 2025, então o total da nossa dívida com o Banco do Brasil hoje é de 2.930.771,29, proveniente daquela operação de crédito para o asfalto da estrada do Alto São João. Essa também o município ainda não está pagando, só paga a atualização monetária, os juros, e também tem um período de carência, se eu não me engano, de 12 meses para que se inicie o pagamento. Com o Dr. Jorge, 465 mil, esse valor é o valor que foi inscrito, mas ele vai ser atualizado assim que se transformar em precatório, nosso departamento jurídico informar para a contabilidade o valor real da dívida, ele vai ser atualizado. MAN Latim América também 618 mil, permanece o mesmo valor. E outros precatórios, que o município tem vários precatórios lá, que somam 839.681, permanecendo o mesmo valor. Então a nossa dívida fundada no início do exercício, ela somava 13.380.293,86.
houve uma inscrição agora no primeiro quadrimestre de 2.431.590 e houve uma baixa também de 413.903 no encerramento do primeiro quadrimestre. Ela soma hoje 15.397.908. Ela houve um acréscimo, né, em relação ao exercício anterior, mas é proveniente daquelas operações de crédito que foram contratadas e a liberação aconteceu nesse exercício, por isso aquele acréscimo de 2.431.000. A nossa receita corrente líquida no primeiro quadrimestre somou 73.025.788 e a nossa dívida fundada é de 15.397, o que dá 21,9% da nossa receita corrente líquida. Bem, ela está, assim, pelos parâmetros do STN, ela está dentro da legalidade. Demonstrativo da despesa com pessoal. O pessoal ativo somou, nos últimos 12 meses, R$ 34.553.93. Os inativos e pensionistas, R$ 87.365. O total da despesa bruta é de R$ 34.640.458,98. As deduções que para efeito de cálculo do índice são aqueles valores que não são considerados como despesa de pessoal. Elas somaram 648.815,82. A despesa líquida, 33.991.642,76. A nossa receita corrente líquida nos últimos 12 meses, bruta, é de 74.775.680,92. Por uma regra do Tribunal de Contas e também do Governo Federal, as emendas, elas não fazem parte da receita corrente líquida, então tem uma dedução de 1.750.000. Então a receita corrente líquida para efeito de cálculo, 73.025.789, e a nossa despesa líquida de pessoal, 33.991.091, que dá 46% dos 73.025. Também está dentro da normalidade. Para que se o tribunal emita algum alerta, alguma coisa, nós precisamos ultrapassar 48,1. Então a gente não está nem no limite de alerta. Existem 3 alertas, o 48, o 51 e depois o 54 é quando você ultrapassa todos os limites. Mas o nosso está nos 46,5, então a gente está dentro da normalidade, sem alerta, sem nada por parte do tribunal. Interferência para a Câmara, que são os valores que são repassados mensalmente para a manutenção das atividades do Legislativo Municipal. Houve um repasse de R$ 237.262,83 nos meses de janeiro, fevereiro e março. No total repassado bruto para o Legislativo no primeiro quadrimestre foi de R$ 949.051,32. Também interferência financeira para a manutenção do Previsão, 25.000 no mês de fevereiro e 30.000 no mês de março. Total no primeiro quadrimestre, 55.000. Agora seria um demonstrativo dos valores investidos com educação, saúde e assistência social. Nesse quadro seria o total das despesas empenhadas para a manutenção da Secretaria de Educação e Cultura. Vencimentos e vantagens fixas, empenhados 3.870.919, o mesmo total pago. Obrigações patronais, que são os encargos sociais, 480.077, foram pagos 352.548. Com diárias, 7.575, totalmente pago. O consórcio público, 29.852,70, desse total foram pagos 5.970,52. Material de consumo, 730.075, desse total foram pagos 494.063,95. As principais despesas com material de consumo da Secretaria de Educação e Cultura: combustíveis e lubrificantes, 116.000, peças de manutenção, pneus e outros, 50.000, material de expediente, 22.000, gêneros alimentícios,
280 mil, material de limpeza 40 mil, o material educativo, que são as apostilas, 153 mil. Essas são as principais despesas com material de consumo. Material de distribuição gratuita, que é o proveniente da merenda escolar repassada pelo governo federal, empenhado R$ 59.641, o mesmo total foi pago. Serviços terceiros de pessoa física, 1.109, totalmente pago. Serviços terceiros de pessoa jurídica, empenhado no primeiro quadrimestre, R$ 890.589, desse total foram pagos R$ 650.690. As principais despesas com pessoa jurídica: água 7 mil, energia 31 mil, oficinas e autoelétrica 51 mil, manutenção de imóveis 66 mil, vigilância 18 mil e transporte escolar terceirizado 560 mil. Subvenções sociais, empenhados 690.268, desse total foram pagos 216.064. Subvenções, daqueles 216 mil foram pagos 85 mil para a PAI e 130 mil para a OEAR. Obras e instalações, 46.475, totalmente pago. Esse valor de obras é lá para a reforma da Biblioteca Municipal. Equipamentos e material permanente, 23.364, desse total foram pagos 10.790. Indenizações e restituições diversas, R$ 260. Indenizações e restituições trabalhistas, 100.161, o mesmo valor foi pago. O total das despesas com manutenção da Secretaria de Educação no primeiro quadrimestre, empenhado, somou 6.932.370. Desse total foram pagos no primeiro quadrimestre R$ 5.816.269,22. Esse é o demonstrativo de como que é feito o cálculo do valor investido com o Fundeb. Então, a dedução para a formação do Fundeb, que são os valores que são retidos no ato do repasse e volta para o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação e depois é repassada pelo município. Então, 20% das receitas do FPM, IPI, ICMS, ITR, não lembro mais agora a outra, deixa eu ver aqui. O FPM, ICMS, ICMS de zeração, o IPI, o ITR e o IPVA. Então, 20% de todas essas receitas é feita uma retenção automática pelo governo e volta para o FNDE para que se faça o rateio. Então, o município contribuiu para o FNDE com R$ 3.361.923,50 e recebeu de volta R$ 3.100.949. Então, o município teve uma perca em relação ao valor que contribuiu de R$ 530.973,66. Então, a nossa receita líquida foi de R$ 3.100.000. Isso rendeu de aplicação financeira R$ 14.054,13, um total da nossa receita efetiva com o Fundeb, R$ 3.115.004,03. As despesas com profissionais do magistério custeado com recursos do Fundeb somaram R$ 2.900.316,46, o que dá 93,11% do total arrecadado de R$ 3.115.000. Saldo financeiro no Fundeb no primeiro quadrimestre foi de R$ 214.687,57. Aqui só vale um comentário assim, porque o valor repassado pelo Fundeb não cobre todas as despesas com o magistério. Mas como os valores são repassados, tem alguns valores que são repassados no dia 30, e para que se feche a folha antes do dia 30, a gente faz uma estimativa do valor arrecadado e aquele valor que a gente estima que vai ser arrecadado, a gente empenha como despesas do Fundeb. E às vezes acontece de o repasse ser maior, mas para que se não atrase a folha, o município complementa esse valor com recurso livre para pagamento do magistério e depois esse saldo fica na conta e é utilizado no mês seguinte. Por isso que aparece um saldo ali, né?
A receita está maior que a despesa, mas é por conta de ajustes, senão a gente aguardar e esperar o final do mês para que se faça o empenho, os professores vão receber lá no dia 5, no dia 10. E para que não aconteça isso, a gente acaba fazendo uma estimativa do valor, por isso que sempre sobe um valorzinho no encerramento de cada mês. Também complementação do Fundeb, o VAR, nós recebemos 186.701 e desse total foram empenhados no primeiro quadrimestre R$ 24.057,99, restando um saldo financeiro do VAR no primeiro quadrimestre de R$ 162.643,94. Aqui é um demonstrativo do custo real do magistério, dos profissionais do magistério, né? Então, a despesa total deles é R$ 3.386.468,25. Nós utilizamos para pagamento com recurso do Fundeb, com a receita do exercício, R$ 2.900.316,46, um superávit do exercício anterior, que sobrou de R$ 1.675,89. E para que se pagasse toda a folha dentro do mês, o município fez um aporte de recurso próprio de R$ 484.475,90. Bom, mesmo que o município aguardasse o encerramento do mês e utilizasse aqueles 214 mil, ainda não seria o suficiente, né? 214 menos 400, ainda teria que ser ter um aporte aí de 260, 270 mil ainda. Aqui é um demonstrativo de como que é feito o cálculo de investimento na educação. As receitas próprias do município, que fazem parte do rateio, R$ 2.715.343. As transferências constitucionais e legais, R$ 18.159.617,48. O total das receitas que fazem parte do cálculo do valor mínimo a ser investido na educação somam R$ 20.854.961,15. E as despesas custeadas com recursos de impostos e Fundeb, no primeiro quadrimestre, elas somaram R$ 5.960.828,81, 28,55% daqueles 18.159. O valor mínimo também que se investe é 25. No primeiro quadrimestre, o município acabou investindo 28,55%. Da educação, se não houver nenhum questionamento, Edson, vamos dar para o encerrado. Na manutenção da Secretaria Municipal de Educação, de Saúde, aliás, foram empenhados com vantagens e vencimentos R$ 2.776.955, o mesmo valor pago. Obrigações patronais, R$ 330.913. Desse total foram pagos R$ 244.635. Subvenções sociais, R$ 106.832. Desse total foram pagos no primeiro quadrimestre R$ 36.678. Diárias, R$ 79.835. Foram pagos no quadrimestre R$ 61.740. Material de consumo empenhado no primeiro quadrimestre, R$ 598.069,59. Desse total foram pagos R$ 464.691,84. As principais despesas com material de consumo: combustíveis e lubrificantes, R$ 225 mil, material farmacológico, odontológico e hospitalar, R$ 100 mil, manutenção de veículos, R$ 145 mil, material de expediente, R$ 31 mil e material de limpeza, R$ 20 mil. São as principais despesas com material de consumo. Material de distribuição gratuita, R$ 71.434, desse total foram pagos R$ 5.113. Despesas com locomoção, R$ 32.354,38, foram pagos R$ 22.230. Serviços terceiros de pessoa física, R$ 198.055, desse total foram pagos R$ 184.795. As principais despesas com pessoa física: aluguel do hospital, R$ 130 mil, aluguel das clínicas, R$ 13 mil, e também o ajuda de custo no programa Mais Médicos, R$ 52 mil.
Serviços terceiros de pessoa jurídica empenhados no primeiro quadrimestre, 2.770.209, foram pagos no primeiro quadrimestre 2.413.214,35. As principais despesas com pessoa jurídica: o Instituto Santa Clara para manutenção do hospital, 2.200.000, energia 52.000, água 8.000, comunicações 15.000, manutenção de veículos 67.000, hospedagem dos pacientes 29.000 e seguros em geral R$13.000. Serviços da tecnologia e informação empenhado 28.254, foram pagos R$500. Contribuições 66.481, totalmente pago. Equipamentos e material permanente 34.290, foram pagos 15.900. O rateio dos consórcios públicos 837.391, foram pagos 691.842. Com o Sisconcan foram 580.000, com o consórcio Paraná Saúde 37.000 e com o SAMU 218.000, daquele total empenhado. Para o SAMU, dos 218.000, são valores mensais, até o primeiro quadrimestre foram pagos R$72.000. Indenizações e restituições trabalhistas, 69.682, também totalmente pago. Outras indenizações e restituições, 2.076, e foram pagos 2.126. Então, o total empenhado para a Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre somou 8.002.938, e desse total foram pagos no quadrimestre 7.060.589,15. Também o demonstrativo das receitas que fazem parte do rateio: receitas com impostos 2.715.000, as transferências constitucionais 18.159, total das receitas somaram 20.874.961,15. As despesas típicas com ações de serviços públicos de saúde empenhadas foram de 5.932.500, 28,42% daqueles 20 milhões. Também o mínimo que se investe é 15%, o município está investindo 28%. E se a gente considerar só os valores liquidados, que foram aqueles que realmente já foram terminado o processo de compra, o total é de 5.611.128,19, que dá 26,88% daqueles 29. Então, os empenhos assumidos representam 29, e aqueles efetivamente aplicados no primeiro quadrimestre, 26,88. Na manutenção da Secretaria de Ação Social, os empenhos com vencimentos e vantagens fixas, 599.874, o mesmo valor pago. Obrigações patronais, 76.634, foram pagos 56.456. Diárias, 12.360, foram pagos 10.840. Material de consumo, 134.909, desse total foram pagos 105.245. Combustíveis, material de consumo, combustíveis 23.000. Gêneros alimentícios 44.000, material de limpeza e higiene 11.000, manutenção de veículos 10.000 e material de expediente R$15.000. Material de distribuição gratuita 73.500, desse total 54.509,40 foram pagos. Esses materiais de distribuição gratuita são as cestas básicas aí que são distribuídas para as famílias carentes. Passagens e despesas com locomoção, 2.415, foram pagos 1.900. Serviços terceiros, pessoa jurídica, pessoa física, 16.867, foram pagos 15.367. Pessoa jurídica, 213.425, foram pagos 169.167. Serviços da tecnologia da informação e comunicação, 11.221, foram pagos 9.955. Subvenções sociais,
125.604 empenhado, foram pagos 41.420, desse total 42.420, aliás, 40 mil para o asilo Cantinho Feliz e 1.144 para o asilo. Ao contrário, né? 42 mil para o asilo Cantinho Feliz e 1.344 para a PAI. Equipamentos e material permanente, R$ 103.011, R$ 89.204 o total pago. O total das despesas com manutenção da Secretaria de Assistência Social, empenhado foi de R$ 1.369.000, desse total foram pagos R$ 1.153.940. Também o demonstrativo das receitas para o cálculo do valor investido, as receitas R$ 20.874.000, o total das despesas da Secretaria de Ação Social empenhado foi de R$ 1.369.000, desse total R$ 289.426 foram custeados com recursos vinculados, as transferências tanto do governo federal como do governo estadual, e recurso próprio do município, R$ 1.080.084. Esse 1 milhão representa 5,18% daqueles 20.874. Despesas com manutenção do gabinete do prefeito. Vencimentos e vantagens fixas, 407.445, totalmente pago. Obrigações patronais, 47.919, foram pagos 35.800. Diárias, 27.290, foram pagos 25.130. Material de consumo, 10.233, foram pagos 4.086. Serviços terceiros pessoa física, 13.500, totalmente pago. Serviços terceiros pessoa jurídica, 41.043, desse total foram pagos 35.590. Serviços da tecnologia, informação e comunicação, 11.538, foram pagos 7.331. Indenizações e restituições, R$ 180, totalmente pago. O total da despesa do gabinete no primeiro quadrimestre somou R$ 559.149, foram pagos R$ 529.068,13. As despesas para manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, com pensões, foram empenhados 24.265, totalmente pago. Vencimentos e vantagens fixas, 855.942, também totalmente pago. Obrigações patronais, 86.129, foram pagos 64.314, com diárias 4.960, foram pagos 4.630. Material de consumo, 124.475, foram pagos 77.606. Material de consumo com combustíveis foram de R$ 11.000, copa e cozinha 35.000, expediente 23.000, material de limpeza 24.000 e manutenção de veículos R$ 8.000. Serviços terceiros pessoa física, 15.000 empenhado, desse total foram pagos 10.291. Serviços terceiros pessoa jurídica, 520.314, foram pagos 444.718,91. As principais despesas com pessoa jurídica, 41.000 energia, água 14.000, comunicações 13.000, serviços de engenharia e elaboração de projetos e convênios 205.000, publicidade legal R$ 15.000, anuidade de associações e federações 78.000 e manutenção de veículos R$ 18.000. Serviços da tecnologia e informação, 125.674 empenhado, foram pagos 96.534. Subvenções sociais, 77.754, foram pagos 19.438. Obrigações tributárias e contributivas, são as despesas para a formação do PASEP, 647.000 empenhado, 257.449 pagos no primeiro quadrimestre. Equipamentos e material permanente,
286.795. Desse total foram pagos R$12.123. A principal aquisição de equipamentos é um Havan no valor de R$269.000. Indenizações e restituições trabalhistas, 4.000, totalmente pago. Outras indenizações, 1.270, totalmente pago. E o aporte para cobertura do déficit do RPPS, no primeiro quadrimestre foi empenhado R$500.000 e também o mesmo valor foi pago. O total das despesas com manutenção da Secretaria de Educação e Planejamento no primeiro quadrimestre foi de R$3.274.641. Desse total foram pagos R$372.607,44. Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda, vencimentos e vantagens fixas empenhados R$108.000, totalmente pago. Obrigações patronais 9.416, foram pagos 7.375, com diários R$80, totalmente pago. Juros sobre a dívida 200.853, totalmente pago. Material de consumo foram empenhados R$5.000, ainda resta a pagar. Serviços de pessoa física 1.839. Serviços terceiros pessoa jurídica 26.000, desse total foram pagos 4.725,62. Serviços da tecnologia e informação 15.613, foram pagos 11.710. Material permanente empenhado 4.300, totalmente pago. O principal da nossa dívida são os parcelamentos nossos, com os INSS, Fundo de Previdência e outros. Empenhado 413.900, totalmente pago também. E cumprimento de sentenças judiciais 7.036,52, também totalmente pago. Indenizações e restituições 179.817,10, desse total foram pagos 176.329,34. O total da despesa para manutenção da Secretaria de Fazenda somou 971.948,78, desse total foram pagos no primeiro quadrimestre R$934.548,89. Da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, vencimentos e vantagens fixas R$867.089, totalmente pago. Obrigações patronais 94.000 empenhado. Desse total foram pagos R$79.297, com diárias R$995, totalmente pago. Material de consumo 964.317,65, desse total foram pagos R$706.850,93. As principais despesas com material de consumo: combustíveis e lubrificantes 595.000, peças, pneus, manutenção de veículos 271.000 e material para manutenção dos imóveis R$52.000. Serviços terceiros pessoa física 95.929 empenhado, desse total foram pagos 91.748. Serviços terceiro pessoa jurídica 427.205 empenhado, 246.725 pagos. Desse total, com iluminação pública 103.000, manutenção de máquinas e veículos 136.000, manutenção de imóveis e vias 35.000 e os terceirizados de mão de obra R$114.000. Obras e instalações empenhado R$2.948.004. Desse total empenhado foi totalmente pago no primeiro quadrimestre. As principais obras: pavimentação da estrada do Alto São João R$2.431.000, a ciclovia R$31.000 e também pavimentação asfáltica no programa Asfalto Novo Vida Nova R$480.000. Equipamentos e material permanente, 6.453, restando a pagar ainda. O total da despesa empenhada, então, na Secretaria de Serviços Públicos
foi de R$ 5.404.867 e desse total foram pagos R$ 4.940.711,95. Manutenção da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 92.177, totalmente pago. Obrigações patronais, R$ 10.788, foram pagos R$ 8.067. Com diárias, R$ 4.825, foram pagos R$ 4.340. Material de consumo, R$ 29.387, foram pagos R$ 10.650. As principais despesas com material de consumo. Material para manutenção de imóveis, R$ 4.000, combustíveis, R$ 3.000 e material de limpeza e higiene, R$ 15.000. Serviços terceiros pessoa física, R$ 3.172, foram pagos R$ 1.922. Serviços terceiros pessoa jurídica, R$ 122.023,32, foram pagos R$ 50.026,37. Principais despesas com pessoa jurídica: energia, R$ 12.000, mão de obra de terceiros, R$ 25.000, manutenção de imóveis, R$ 4.000 e despesas com festividades, R$ 40.000. Obras e instalações, R$ 174.271, totalmente pago. Esse aí é o valor empenhado na construção daquele meu campinho lá no distrito de Alto São João. Indenizações e restituições, R$ 915. O total das despesas com manutenção da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude foi de R$ 437.561,89. Desse total foram pagos R$ 342.373,30. Os valores empenhados para a manutenção da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Municipal com vencimentos e vantagens fixas foram de R$ 95.691, totalmente pago. Obrigações patronais, R$ 17.640, foram pagos R$ 10.853. Com diárias, R$ 9.760, foram pagos R$ 9.240. Material de consumo, R$ 72.983, foram pagos R$ 48.973. As principais despesas empenhadas, R$ 46.000 com combustíveis, manutenção de veículos, R$ 7.000, material de expediente, R$ 5.000. Serviços terceiros de pessoa jurídica, R$ 31.857, e desse total foram pagos R$ 23.114. Do total de serviços terceiros de pessoa jurídica, R$ 114.000 foram despesas de assessoria tributária, R$ 5.000 manutenção de veículos e R$ 6.000 com contratação de seguros. Subvenções sociais, R$ 45.000. Desse total foram pagos R$ 18.737, é o valor repassado para a Quimor. Rateio de participação de consórcio público empenhado R$ 32.965, foram pagos R$ 10.988. O total das despesas da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Social, aliás, municipal, despesas empenhadas R$ 306.563 e despesas liquidadas despesas pagas R$ 217.594. Para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, com vencimentos e vantagens fixas, foram empenhados R$ 92.429, totalmente pago. Obrigações patronais, R$ 13.420, foram pagos R$ 4.824. Diárias, R$ 2.120, foram pagos R$ 1.820. Material de consumo, empenhados R$ 211.676, foram pagas R$ 177.342. Material de consumo, combustíveis e lubrificantes, R$ 108.000. Manutenção de imóveis, R$ 44.000 e manutenção de veículos, R$ 40.000. Serviços terceiros pessoa física, R$ 38.064, totalmente pago. Serviços terceiros pessoa jurídica, R$ 528.248,45. Desse total foram pagos R$ 450.022,55.
as principais despesas com pessoa jurídica. Para a Associação da Reciclagem, ali de Roncador, R$ 42 mil. A destinação final do lixo, R$ 202 mil. Mão de obra de terceiros, R$ 107 mil. Manutenção de veículos, R$ 21 mil. E aquele projeto ecológico que o município está desenvolvendo, em parceria com a Universidade Tecnológica do Paraná, FTPR, no valor de R$ 69 mil. Material permanente, 3.750, também totalmente pago. O total das despesas para manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo somou R$ 889.709,35. Desse total foram pagos R$ 768.252,94. Senhor presidente, eu da minha parte estou encerrando as apresentações. Agora, se tiver algum questionamento, eu me coloco à disposição. Se alguém tiver algum questionamento, pode realizar. Você diz esses valores que eu falei aqui? Tá, eu posso deixar na mesa aqui no encerramento da. Então tá bom. Alguém tem mais um questionamento? Passa a palavra para Amadeus Elídio dos Santos, presidente da Câmara. Boa tarde a todos. Prefeito Mário, presidente da comissão, Cidinho, vereadores presentes, secretários, aqui com nós, também os que estão nos acompanhando aí na plenária, os internautas que nos acompanham também, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, né, digamos assim, nenhum questionamento. Penso que a explicação do João foi muito clara e muito transparente, né? A gente já tem um certo conhecimento do que é feito na gestão pública e a gente, com o tempo que a gente vem acompanhando, a gente sabe que as despesas é mais ou menos isso, também as receitas também é isso que o município está arrecadando, e graças aí a boa gestão que vem tendo no nosso município já por um certo tempo, os prefeitos conseguem cumprir com as suas obrigações, né, enquanto gestores, os secretários também, né? Então, da minha parte, só dar os parabéns aí a toda a equipe da prefeita Marília, do agora, então, prefeito Mário, pelo empenho, pela competência na condução e a responsabilidade com o gasto do dinheiro público, né? Transformando esses dinheiros em políticas públicas que a gente vê e observa que está sendo devolvido para toda a população como benefício, né? É essa a nossa missão. Não podemos fazer poupança do dinheiro público, mas sim transformar em políticas públicas que vá beneficiar a vida de todos ou da grande maioria. Parabéns aos secretários, prefeito Mário e a nossa prefeita Marília, licenciada, e a todos vocês. Não havendo mais nenhum questionamento, agradeço ao presidente do Legislativo, estendo agradecimentos aos demais vereadores, agradeço ao prefeito em exercício Mário Schoptin, aos nossos secretários municipais e a todos os servidores, muito obrigado. Um agradecimento especial ao contador João Stilk Sobrinho e sua equipe técnica pela competência de sempre na exposição das informações contábeis. A você, município, que nos acompanhou presencialmente e aos que nos acompanharam pelas redes sociais. Nosso muito obrigado. Continue acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. Agradeço a Deus pela direção dos trabalhos e desejo a todos uma boa tarde.